Mais uma vitória para o BPC. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube, né? Gente, tem muitas pessoas, antes de eu entrar no tema do vídeo, tem muitas pessoas confundindo em relação ao 13º, né? Ontem mesmo, várias pessoas me mandaram mensagem lá no meu Instagram, perguntando, César, mas que beleza, né? Receber 13º duas vezes no ano, porque tem muitas pessoas, gente, que tá falando, né, que o 13º será pago em finalzinho de novembro, começo de dezembro, em cota única. Muitos estão acreditando que é o 14º salário. Gente, o 14º salário tá parado lá na Câmara dos Deputados. Esse 13º que será pago em cota única, finalzinho de novembro, começo de dezembro, é aquelas pessoas, né, que tiveram o seu benefício concedido depois do mês de maio. Entendido, gente? Aqueles que já receberam o seu 13º antecipado lá no começo do ano, né, não vai ter direito a receber o 13º novamente. Olha, gente, que história, né? O TRF1, né, que é o Tribunal Regional da Primeira Região, homem com sequela de paralisia infantil tem direito ao BPC, gente. Fica até no final do vídeo para você entender quantas pessoas estão passando por situação igual nesse momento. Olha, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a concessão do BPC, né, para um senhor, gente. O homem estava com sequela da paralisia infantil. Quantas pessoas hoje você vê andando pela cidade arrastando a perna, teve paralisia infantil, o corpo dói tudo e tenta o BPC e não consegue. Gente, dá para você contar os montes, né? A sentença proferida em primeira instância garantiu a concessão do benefício ao segurado. No entanto, o INSS não aceitou, recorreu da decisão, né? Alegando que o homem não comprovou a deficiência e a situação de vulnerabilidade. Gente, mesmo ele tendo sequela da paralisia infantil, né? Lá na perícia do INSS, o perito chegou à conclusão: não tem deficiência nenhuma. E daí depois, o INSS alegou ainda que o homem não era pobre, né? Ou seja, não atendia os critérios de renda para a concessão do BPC, ou seja, para o INSS, o homem não era deficiente e nem carente, ponto final, e nenhum dos dois, né? E engraçado, gente, que já em primeira instância o homem saiu vitorioso, mas o INSS não aceito, não pago, né? Aí sim foi para a Justiça Federal. De acordo, gente, ó, presta atenção, de acordo, né, com o laudo pericial, né, isso o laudo da Justiça, gente, o beneficiário apresenta uma sequela permanente no pé direito devido à paralisia infantil. A tal sequela deformou o pé, né, e causa dores fortes na coluna. Com isso, o homem não tem condição de trabalhar. Além disso, com base nos documentos do processo, a renda familiar provém do trabalho informal da esposa e ajuda de terceiros juntamente com os valores do programa Bolsa Família, no total de R$ 75 na época, né? Portanto, vulnerabilidade social, econômica e benefício foi comprovado. É importante salientar que essa questão do Auxílio Brasil nem é levada em consideração para a concessão ou manutenção do BPC, né, gente? Ou seja, o cara tem uma sequela no pé, o pé totalmente deformado, que acaba acarretando profundas dores na sua coluna. E isso não foi o suficiente para o médico perito do INSS conceder a ele o benefício da prestação continuada. E o INSS falou: além de não ter provado deficiência nenhuma, o cara não é pobre, o cara está recebendo. Ou seja, tinha o salário informal da mulher dele, que não pode nem levar em consideração. Se não tem carteira registrada, é informal, o INSS não pode nem levar essa renda em consideração. E o Auxílio Brasil, que como todos sabem, não pode entrar nesse cálculo de renda familiar. Pois é, gente. Aí, né, além disso, o TRF, ao julgar a causa desse senhor, lembrou do fato que o Supremo Tribunal Federal constatou que o limite de 1/4 do salário mínimo como renda per capita é incompatível com a Constituição. Dessa forma, mesmo com renda total da família ultrapasse o limite, o direito ao benefício não deve ser condicionado apenas a esse fator. Isso aqui, gente, o que eu quero dizer, né? Mais uma vez a Justiça do TRF, a Justiça Federal, lembrou que, né, dependendo da gravidade
do deficiente, o INSS nem deve levar em consideração essa renda de um quarto do salário mínimo, ou até mesmo de meio salário. Por isso que eu falo, gente, você é adoentado, tem uma deficiência física permanente, ou está com câncer, perdeu no INSS, pelo amor de Deus, gente, procure a justiça, porque a justiça é mais criteriosa nessa questão. Pois ó, né, o médico perito do INSS não conseguiu ver deficiência numa pessoa que estava com o pé totalmente deformado, né? Por aí vai. Quantas pessoas que têm problemas até maiores do que isso? Eu já vi pessoa com paralisia infantil, perna aí, gente, de 10 centímetros, uma maior do que a outra, braço travado, assim, que a pessoa não consegue estender o braço. O INSS negar, né? Negar. Não concedeu o benefício. E hoje, esse pessoa, se ainda recebe, gente, esses benefícios, é por causa da justiça, né? Graças a Deus existe a justiça. E com base, gente, né, com essas constatações que a justiça chegou, né? Ou seja, a justiça viu que a pessoa tinha deficiência e a pessoa viu que ele era carente. O TRF1 concluiu que a sentença em primeira instância estava certa, estava correta e que o segurado tem direito ao BPC. Agora cabe o INSS conceder o benefício ao segurado. Gente, sabe o que às vezes me deixa chocado, né? Chocado. É que o INSS, numa situação como essa, ele sabia que ia perder na justiça. Ele sabia que ia perder na justiça. Mesmo assim, né? A pessoa foi em primeira instância, ganhou, o INSS recorreu. Foi para a segunda instância, né? Ou seja, o INSS usou o dinheiro público nosso para se defender, né? Para negar um pedido de benefício a uma pessoa como essa, mesmo sabendo que a justiça daria esse direito a essa pessoa. Gente, sequela, a pessoa não consegue trabalhar. A pessoa não tem, digamos assim, como competir com a outra pessoa. Você vê, no caso desse senhor, por causa do pé deformado, atinge a coluna dele, dói a coluna. Uma pessoa com a coluna doída consegue trabalhar? Me diga, não tem como. Gente, milhares de pessoas estão passando com situação parecida. E tem pior, gente, e eu conheço pessoas que, por exemplo, né, pessoas com deficiência, né, foi no INSS, o INSS negou. Gente, negou. Não. Não tem direito a receber o benefício. É pobre, mas a deficiência não conseguiu provar que a deficiência é impeditiva para o trabalho. Aí, essa pessoa foi para a justiça, primeira instância, reprovou também, gente. O juiz de primeira instância também falou, não, o INSS está certo, ó. Não tem deficiência para tanto para receber, né, o BPC. Gente, daí foi para a Justiça Federal, né, foi para o TRF4 lá. O cara passou por 3 perícias médicas, né, com ortopedista, neurologista e o fisioterapeuta. Gente, nas 3 perícias, todos os 3 médicos foram unânimes em dizer tem deficiência definitiva. E ainda mais, no laudo do ortopedista, a deficiência dele é irreversível e a tendência é piorar mais. E é engraçado, gente, o INSS não viu isso. O juiz de primeira instância e a perícia de primeira instância também não viram isso. Por isso que eu digo, César, eu perdi no INSS, estou desanimado. Não desanime. César, eu perdi na primeira instância, eu vou desistir de tudo, né? Não desanime, porque, gente, quem tem deficiência, uma hora vai conseguir provar e vai receber o benefício. Às vezes eu fico, gente, até emocionado em trazer um vídeo desse aqui, porque é pessoa carente, é pessoa pobre, que não ia ter o seu direito respeitado, se não fosse a justiça. Graças a Deus que nós temos uma justiça no Brasil, é demorada? É, mas que sempre acaba ajudando, né, essas pessoas que precisam.